Abramos as Escrituras, a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu quero dizer a esta igreja que o pastor Zé João é uma referência espiritual na minha vida, e eu tenho certeza que é na vida da nossa igreja. E se Deus tem movido essa igreja, Deus tem usado e usou poderosamente. Poderosamente. Então nós temos tido ele como uma das referências dessa igreja. E eu creio, irmãos, que é por isso que o Senhor tem sido bondoso para conosco. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 5, diz assim: Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Por quê? Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Exclamou com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? A mensagem de hoje é: da compaixão à libertação. Os irmãos sabem que nós estamos compartilhando na estação da semeadura o tema geral, Encontros com Jesus. E hoje nós estaremos falando sobre esse encontro de Jesus com um homem possesso que morava na região de Gadara.
Antes de dar continuidade à exposição do texto, eu preciso fazer algumas considerações que eu reputo ser fundamental para que tenhamos melhor compreensão do Evangelho de Marcos, quando se refere às atividades demoníacas, principalmente. Primeiro, quero dizer aos irmãos que o conteúdo central do evangelista João Marcos, quando ele escreve o Evangelho de Marcos, ele tem em mente ser um evangelho de ação. Nós estamos diante do evangelho mais antigo dos evangelhos. E a intenção de Marcos é enfatizar toda uma dinâmica de Jesus ministrando às pessoas. Por isso que esse evangelho é um evangelho de ação. É um evangelho de movimento. E se você ler o Evangelho de Marcos, você vai perceber claramente que há 3 expressões que aparecem cerca de 40 vezes no texto que nos chama a atenção. Palavras como imediatamente, logo, então. Essas expressões caracterizam exatamente todo esse processo dinâmico de atitude, de movimento. Por isso que o Evangelho de João de Marcos é conhecido como um evangelho de ação. Segundo, eu quero falar sobre a autoridade de Jesus que a gente encontra no Evangelho de Marcos, quando ele fala sobre esse enfrentamento contra forças, agentes do mal. Se você observar o texto, a partir do capítulo 1, você já percebe exatamente o confronto de Jesus, essa dinâmica de Jesus, esse movimento de Jesus para confrontar as forças, os agentes demoníacos. A Bíblia diz que Jesus, ele é batizado por João Batista, e após o seu batismo, ao sair da água, o texto diz que há ali uma ação linda de Deus, onde o céu se rasga e o Espírito Santo de Deus desce na forma de pomba, e a expressão maravilhosa do Deus Pai dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E a Bíblia diz que logo após o batismo de Jesus, e esta cena poderosíssima das Escrituras, o texto diz que imediatamente Jesus é levado pelo Espírito para o deserto, e durante 40 dias ele permanece em jejum, em oração diante do Pai. E naquele momento, diz as Escrituras, a partir dessa experiência de Jesus, a Bíblia diz que Satanás vai ao encontro de Jesus para tentá-lo. E aí então começa toda esta atividade. No capítulo 1, versículo 21, nós encontramos uma cena, após essa experiência de Jesus está na sinagoga em Cafarnaum, e diz a Bíblia que ali também surge um homem possesso. E Jesus está pregando e ministrando, a ponto dos judeus religiosos ficarem maravilhados, a ponto de dizerem: que doutrina é esta fantástica que ele está nos apresentando? E diz a Bíblia que naquele momento, aquele homem que entra na sinagoga, que está possesso, ele é repreendido pelo poder de Jesus. E Jesus então fala, dizendo: sai, espírito imundo. E aquele homem possesso é liberto. A partir do versículo de número 29, ou melhor, do 21, nós encontramos também outras cenas que nos chamam a atenção. Que Jesus, ele também começa a ministrar libertação
a várias pessoas. Dentre essas pessoas, muitos também endemoniados. E a Bíblia diz que no cair da tarde, muitos demônios foram expelidos pelo poder de Jesus, pela autoridade de Jesus. Ele começa a ir nas aldeias da Galileia pregando a palavra, curando enfermos. E diz a Bíblia que libertando também pessoas possessas de espíritos malignos. E todos eles são expelidos pela autoridade do nome de Jesus. E a autoridade da fala de Jesus é tão poderosa que o texto diz que essa autoridade é uma autoridade de poder. Por isso o termo autoridade nesse texto que nós estamos compartilhando sobre os espíritos imundos é a expressão grega exousia, que significa alguém revestido de poder e autoridade. Então nós podemos dizer, irmãos, de que a ação de Jesus e a ministração de Jesus não acontece apenas através do seu ensino, da sua pregação e de curas, mas também de libertação de espíritos demoníacos. Irmãos, eu creio que Jesus Cristo de fato veio para nos libertar da culpa do pecado. Eu creio, irmãos, que o projeto de Jesus de redenção foi para nos libertar do domínio do pecado. Mas eu também creio, irmãos, que no projeto de redenção Jesus veio para libertar os cativos. Então, tanto a libertação da culpa do pecado, o pecado de morte eterna, tanto a libertação do domínio do pecado, porque o pecado não pode fazer-se senhor das nossas vidas, sobre aqueles e sobretudo aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas eu também creio que no projeto de redenção, o Senhor Jesus veio para libertar os cativos, aqueles que estão envolvidos pelas forças do mal. O texto que lemos, eu creio que é o texto mais contundente, mais expressivo, mais claro, a respeito de alguém que foi completamente involucrado pelas forças do mal. O texto diz que Jesus sai da região de Cafarnaum, depois de ministrar uma multidão, vai com os seus discípulos, entra num barco e começa a atravessar o mar da Galileia, indo em direção a uma região conhecida, região de Decápolis. Decápolis significa 10 cidades, Deca 10, polis vem do termo grego cidade, 10 cidades, gentílicas na sua maioria. E o texto sagrado diz que Jesus, ao atravessar, ele adormece. E uma grande tempestade, um temporal, ventos uivantes, o mar agitado, bate no barco. E o texto diz que os discípulos ficam assustados e eles então clamam ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, olha para nós, não te importas que pereçamos? E então o Senhor Jesus levanta-se e diz: vento, emudece, mar, acalma-te. E o texto diz que imediatamente o vento emudeceu, o tempo se acalmou e o mar também. E o que me chama a atenção é que Jesus não perde essa intencionalidade. Ele vai em direção à região de Decápolis, especificamente uma cidade chamada Gadara.
E me chama a atenção de que Jesus enfrentou um mar em fúria, um mar agitado, uma atmosfera natural de uma grande tempestade. Assim como ele enfrentou tudo isso e emudeceu e acalmou a natureza, assim também Jesus vai ao encontro de um homem que estava também completamente em fúria, completamente agitado, completamente em tormento. Um homem chamado de Geraseno no texto. E quando Jesus desce, junto com seus discípulos, ele desce numa região extremamente terrível, uma região assustadora, aterrorizante. Ele chega e vê buracos em toda a parede de onde ele desceu, uma espécie de montanha, de morro. E esses buracos eram sepulcros, cemitérios. Gente morta. E a Bíblia diz que ele encontra um homem atormentado em cadeias, correndo, andando pelos antros da terra, num estado terrível. E diz a Bíblia que Jesus vai ao encontro desse homem, e quando ele encontra, o texto diz que aquele homem vê Jesus, e ao ver Jesus, ao contemplar Jesus, ele vai e se joga nos pés de Jesus e o adora. E aí começa um embate espiritual, onde Jesus repreende as forças do mal que estão possuindo aquele homem. Aquele homem é liberto, aquele homem volta à razão, aquele homem tem um encontro real com Jesus. Este é o relato do texto, e diz a Bíblia que esse homem, depois de ter encontrado-se com Jesus, ou ser encontrado por Jesus, este homem tem essa experiência linda, maravilhosa, e o texto diz que depois Jesus volta para a região da Galileia, e quando ele está retornando, ele, ao entrar no barco, aquele homem diz: por favor, deixa-me ir contigo. E ele disse: não, você fica, você conta, você fala, você compartilha, você testemunha o que aconteceu para a tua família e para as pessoas que estão em volta de você, e muito mais. Ele fez isso e ainda ministrou em toda a região da Decápolis, se tornando um missionário do Senhor. Esta é a história de Jesus com este homem chamado o homem de Gadara. Agora, eu quero entrar intrinsecamente no texto, ou seja, agora eu quero pensar com você no texto, na exposição do texto. Por favor, observe por gentileza. Primeiro eu quero falar sobre a condição daquele homem, a condição deste homem. O texto começa dizendo assim: entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Versículo 3 diz: o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. A primeira condição desse homem que eu vejo aqui é que era um homem que vivia nos sepulcros. Era um homem que vivia na mais densa camada de terror. Era um homem que andava no cemitério. Era um homem que vivia entre corpos expostos. Era um homem que vivia numa degradação total, terrível. Era um homem que estava completamente envolvido pelo mais profundo drama de uma degradação humana.
Esse era o quadro deste homem. Talvez você possa estar pensando: eu não sou e não vivo como este homem. Eu sou do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso. Mas é possível que, do ponto de vista existencial, muitas pessoas vivem ainda andando em sepulcros. Pessoas que não conseguem libertar de determinados pecados, de determinadas situações, que cada vez mais continua sendo refém de viver uma vida de morte, cheiro de morte. Este homem vivia nos sepulcros. Segundo aspecto da condição deste homem, ele vivia sob o domínio de espíritos imundos. Versículo 2 diz: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. E no versículo 9, quando Jesus faz a pergunta: qual é o teu nome? A resposta daquele endemoniado, ou seja, daquele homem que estava possuído por forças do mal, é Legião. E isso é muito interessante. E aqui eu quero fazer algo digno de nota. Eu creio, irmãos, que todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, o inimigo não tem poder de penetrabilidade nem de possessividade. Você crê nisso? Porque a Bíblia diz, em 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19, que aqueles que são nascidos de Deus, o diabo não lhe toca. Então o diabo não tem poder de possuir aqueles que verdadeiramente foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Conquanto é possível que pessoas vivam tempos de opressão, e o cristão pode viver oprimido. Esse texto está dizendo que este homem estava completamente envolvido por espíritos imundos. Isso quer dizer que esse homem estava completamente despersonalizado. E quando usa-se o termo legião, é porque ele estava se referindo, o autor Marcos, a uma visão que ele tem do exército romano em termos de legião. E uma legião era composta do exército romano de 6.000 soldados, homens preparados para a guerra, eram homens hábeis na arte da guerra, da lança, da espada, do escudo, do enfrentamento. A Bíblia diz que esse homem tinha 6.000 demônios, estava sendo possuído por isso. E uma das características de alguém que é completamente envolvido e possuído por forças do mal, que não conhece a Deus, que está longe de Deus, é que ela fica completamente despersonalizada. Você sabe qual é a diferença da atuação do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa lavada pelo sangue do Cordeiro e a ação de espíritos malignos, espíritos imundos na vida de uma pessoa? É que quando o Espírito Santo de Deus opera naqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, essas pessoas não perdem a capacidade de entender o que está acontecendo. O Espírito está operando, o Espírito está atuando, o Espírito Santo está iluminando, o Espírito Santo está direcionando, o Espírito Santo está te motivando, o Espírito Santo está te encorajando. Você não perde a compreensão clara de que o Espírito Santo está envolvendo você. Mas pessoas que não conhecem a Deus, que estão longe de Deus, atormentados, o texto diz que quando espíritos imundos entram na vida dessas pessoas, essas pessoas perdem a capacidade de saber o que está acontecendo. Quando elas são confrontadas verdadeiramente, como este homem foi confrontado, e cai em si, ele não tem noção do que estava acontecendo. E o texto fala isso. Quando ele volta ao seu perfeito juízo, as pessoas esclarecem o que tinha ocorrido com ele. Há muita gente assim. É lógico que esse texto mostra algo grotesco de uma ação das forças do mal. Mas não esqueçam que o inimigo tem suas sutilezas, tem os seus sofismas. E muitas vezes ele age de maneira sofisticada.
Há muitas pessoas que estão enfrentando lutas grandiosas. Talvez aqui, nesta noite, há pessoas que estão tendo lutas grandiosas contra o mundo espiritual. Talvez aqui nesta noite exista alguém que não consegue dormir, que não tem sossego na alma. Sabe, irmãos, muitas vezes nós olhamos para esse texto e falamos: de fato, eu sou de Deus, o inimigo não tem mais poder sobre a minha vida. Mas eu creio, irmãos, que há muita gente hoje que já é do Senhor Jesus, mas tem sido instrumento do capeta. Alguém que se levanta para falar mal de um outro irmão, isto é obra do cão. Alguém que tenta destruir uma família é obra do cão. Alguém que tenta destruir a imagem de alguém, isso é obra do inimigo. E se tem algo que o inimigo tem tentado, tem gerado instabilidade, é na nossa boca. Tem gente que não se contém. Tem gente que não emudece a boca. Tem gente que só pensa em coisas terríveis e fala coisas terríveis. Tem gente que lança sempre palavra maldita contra outros irmãos. Nunca tem uma palavra abençoadora. É um agorento. Meu irmão, minha irmã, ouça o que eu vou dizer para você. Se alguém fala mal de alguém para você, fuja dessa pessoa. Fala para ela: cala a boca em nome de Jesus. E ainda tem aquela pachorra de dizer: não, pastor, eu apenas estou fazendo uma crítica. Crítica nada, o coração está azedo, o coração está em pecado, a boca está salivando sempre algo ácido, terrível, ferindo na vida das pessoas. A gente olha para esse texto e a gente diz assim: eu não tenho nada a ver com isso. Sim, talvez você não tenha do ponto de vista de possessão, porque você é de Deus, mas talvez haja opressão, gente opressa, gente colocada num vértice, gente que fica no canto, gente que não consegue se conter, não consegue se libertar da palavra maldizente. Meus irmãos, para a gente construir uma história, o caráter leva muito tempo, mas para depreciar alguém é 1 minuto para destruir a vida de uma pessoa. E a gente muitas vezes não está preocupado com a família desse irmão, com a família das crianças, com as pessoas. Uma palavra maldita pode mudar a história de uma vida, e essa vida perder o sentido e a alegria no viver. O diabo tem operado, sim, na boca de muito crente. Essa semana eu ouvi alguém falar, dizendo: pastor, eu não aguento mais frequentar a igreja, porque minha família está na boca do povo, por causa de uma irmã. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero fazer uma proposta aqui santa para todo mundo. Se nós conseguirmos isso como igreja, durante 30 dias, a vitória vai ser grande. 30 dias! Não fale mal de ninguém. Irmão, já tem gente tremendo. Gente tremendo. Agora? A Bíblia diz que esse homem vivia sob o domínio de espíritos imundos.
A minha boca, a sua boca, diante dessas forças contrárias, esta obra maligna. Deus chamou você, para você ser um instrumento de Deus, em santidade, para abençoar a vida de pessoas que vivem possuídas por forças do mal, ou gente que vivem oprimidas pelas forças do mal. O nosso chamado é para que a gente seja bênção. A nossa boca tem que ser uma boca para bendizer, para abençoar, para fortalecer, para encorajar, para animar. A nossa vida tem que ter outro sentido. Santidade não pode estar dicotomizada, separada de vida, irmãos. Quando a gente fala, Senhor, eu quero ter uma vida santa, a minha boca tem que ser santa, o meu pensar tem que ser santo, as minhas atitudes têm que ser santas. A gente olha para esse texto e diz assim, não, eu não sou como este homem. Sim, nós não somos como este homem na dimensão da possessão demoníaca, mas nós temos muitas vezes lampejos e traços demoníacos terríveis que mexem conosco. É uma guerra essa. Talvez você tenha vindo aqui e vivendo um tempo de cansaço. Um tempo de sofrimento. A condição deste homem é que ele vivia nos sepulcros, ele vivia sob domínio de espíritos imundos. Ele vivia em cadeias. Em cadeias. Versículo 3 e 4 diz, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Versículo 4 diz, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Irmão, você já pensou nisso? Já pensou uma pessoa que vive em cadeias, em grilhões, amarrado, caminhando, andando, correndo nos antros da terra, nos cemitérios, totalmente se ferindo? Alguém que está amarrado o tempo todo. Era assim que este homem vivia. Tem muita gente que vive em cadeias também, gente que não consegue se libertar, gente que está amarrado, gente que está completamente estático. Alguém que não consegue viver, alguém que não consegue respirar, alguém que não consegue andar, alguém que não consegue viver uma vida com liberdade no Espírito de Deus. Talvez nesta noite existam pessoas aqui que vivem amarrados em cadeias. Cadeias, amarras do pecado. Cadeias, amarras terríveis. Este homem vivia assim. Mas o texto ainda continua falando que este homem, além de viver em cadeias, este homem possuía uma força descomunal. O texto, no final do versículo 4 diz, e ninguém podia subjugá-lo. Era uma força sobrenatural. Eu não sei se você já teve a experiência com pessoas verdadeiramente possuídas por agentes do mal. 5, 10 pessoas não seguram a pessoa. É uma força que você não sabe de onde vem, no sentido de energia. Eu quero contar uma história para vocês. E por favor, não transforme essa história em teologia. Eu quero contar uma história de experiência. Nós morávamos ainda, eu, Los Angeles, nossos filhos, numa cidade chamada Itapeva. Em Itapeva, nós conhecemos uma família que nos procurou na nossa casa. O nome dele é Fates, o tio desse rapaz que eu vou falar. E esse rapaz, esse senhor chegou e disse, o senhor é o pastor que lida com desencapetamento total? Calma, irmão, isso é brincadeira. Daqui a pouco os teólogos de plantão vão dizer que o pastor Francisco é um exorcista. Não, eu falei não, irmão. Mas o que está acontecendo? Meu filho, o meu sobrinho, Samuel. O Samuel, ninguém consegue segurar ele. O Samuel pega uma lâmpada fluorescente
e mastiga. Ele chupa 100 balas rapidamente. E ele toma uma garrafa de pinga de uma vez e parece que nada acontece com ele. Levamos para um grupo de pessoas, ninguém conseguia segurá-lo. Ninguém conseguia segurá-lo. E eu soube que o senhor vai ter um acampamento. Eu quero mandar o meu sobrinho para o seu acampamento. Eu digo, vai não. E ele foi para o acampamento. Manso, humilde. Eu falei, tá tranquilo, está no meio do povo de Deus, vai ser bênção. Deus pode fazer algo muito bonito. Na primeira pregação da noite, aquele rapaz deu um grito e saiu correndo no meio do mato, se agarrando em tudo, se enrolando em arame farpado, e aquela coisa toda, e todo mundo corre atrás do Samuel, pega o Samuel, e aí seguramos o Samuel. Agora, irmãos, nós vamos ministrar, vamos orar. E o povo começou a orar, e oração, e o Senhor tem misericórdia, as escrituras abertas, ministrando. E aquele certo momento, aquele jovem totalmente possuído pelas forças do mal disse, é só isso que tu tens para mim? Irmãos, pensa num pastor, no meio de uma galera, todo mundo achando que eu era o cara. Imagina só, aquela cena. Aí ele falou assim, ora mais. E eu comecei a orar, e eu já estava com raiva do bicho. Eu disse, Senhor, e eu comecei a falar alto, sai. Ele disse, por que você está gritando? Eu falei, Senhor. Moral da história, irmãos, o capeta não saiu. Foi a maior frustração da minha vida. Voltei para casa pensando, o que a igreja vai pensar de mim agora? Né? E eu então fui ler o texto das Escrituras, Mateus capítulo 17. Aquela história do jovem lunático, do jovem epilético. E que no final do texto, o Senhor Jesus diz que esta casta só sai com jejum e oração. Eu falei, Senhor, eu era jovem, começando meu ministério. Tinha terminado o seminário em Campinas, feliz da vida. Eu falei, Senhor, essas coisas não existem. Pois existe. Então, eu falei para a igreja, irmãos, vamos orar sobre esse assunto? Vamos. E depois de um período de oração, de consagração, eu chamei um diácono para ir para a reunião de oração. Ele disse, pastor, vamos para uma reunião de oração. Ele falou, a reunião de oração é a bênção, pastor. Lógico que é. E ele tinha ido no acampamento. E nós estávamos lá no fusquinha dele. Ele tinha um fusquinha. E nós estávamos lá com o fusquinha dele, descendo a ladeira para ir para a igreja. Quando ele estava descendo assim para ir para o templo, aí eu falei, para. Ele disse, o que foi, pastor? Nós não vamos hoje para ir, não. Não, pastor, nós não vamos para o templo, não. Não, nós não vamos, não. Deixa os irmãos conduzirem o culto. Nós vamos na casa do Samuel. Não, pastor, aí não. Vamos. E fomos na casa do Samuel. Quando nós chegamos lá, o Samuel estava tomando café na cozinha e a casa tinha uma espécie de um corredor. Quando ele me viu, ele saiu correndo pela lateral, já endemoniado. E eu fui para o outro lado. Nós caímos os dois juntos no chão. Eu falei, daqui você não sai. E nós começamos ali a ministração. E queridos irmãos, aquele jovem levantou-se mais de 5 vezes. E levantava, e eu orava e ele caía. Ele levantava e eu orava e ele caía. Naquele momento, o tio dele, quase 2 metros de altura, desesperado, chorando, vendo aquela cena toda. Chega uma tia, totalmente também possuída pelas forças do mal. Quem é você para falar isso com meu sobrinho? Aí eu falei, Sidney, que é o nome do diácono. Levanta a mão. Eu digo, eu pastor, levanta a mão. Quando ele levantou a mão, a mulher caiu também. E Deus começou a libertar a família. Esta família foi alcançada pelo sangue de Jesus. Por que eu estou contando isso?
Porque depois que aquele jovem voltou em si, eu perguntei o que aconteceu com ele. E ele disse que um dia ele foi num terreiro de macumba. E no terreiro de macumba, ele ficou rindo da cara do líder do terreiro de macumba. E aquele líder disse: você vai receber algo. E aquele jovem recebeu esses espíritos imundos na vida dele naquele dia. O que eu quero dizer com isso, queridos irmãos e irmãs? O que eu quero falar para você é que nós estamos no campo de batalha. Nós estamos em enfrentamento espiritual. Nós estamos com lutas espirituais. Há pessoas que vivem atormentadas. Há pessoas que vivem em sofrimento. Há pessoas que estão exatamente como este homem aqui. Este homem estava completamente envolvido pelas forças do mal. Uma força terrível. Um homem que andava em tormentos, diz a Bíblia. Andava em tormento, em sofrimento. Este homem, ele estava completamente num estado de degradação espiritual, moral, físico, em todos os sentidos. É possível que existam pessoas assim também em sofrimento, pessoas amarradas, pessoas envolvidas por forças do mal, gente que você conhece, gente que você olha e diz assim: isso não é a pessoa que eu conheço. Gente que está vivendo lutas grandiosas. Manaus tem sido um antro de violência. Forças do mal têm se levantado. Gente com alto índice de periculosidade. Gente com alto índice de violência. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Isso é muito sério que eu estou falando. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, com o que você diz hoje. Cuidado no trânsito. Senhor, me ajuda no trânsito também. Não levante, não baixe o vidro para falar com as pessoas. Se alguém está na sua frente e está demorando para sair, fique calmo, fique tranquilo. Você não sabe o que aquela pessoa, quem está ali dentro daquele carro e qual é a intenção dele. Uma pessoa pode ser tomada por agentes do mal, forças contrárias. Há muitos crentes que estão sendo descontrolados e vivem descontroladamente, sem o domínio próprio, sem o fruto do Espírito, sem longanimidade, sem bondade, sem benignidade, sem o domínio próprio, sem mansidão. Nós estamos diante de uma guerra espiritual, e os irmãos sabem disso. Talvez a sua guerra seja a sua casa. O campo de batalha, o campo de luta tem sido o seu lar. O enfrentamento está instalado. E você já envidou todos os esforços, já lutou com todas as forças que você tem. E você continua vendo a terrível cena de sofrimento, de luta, de batalha dentro da sua casa. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos sermos dominados sim pelo Espírito Santo de Deus, sim envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, sim desenvolvendo o fruto do Espírito, não vivendo nas obras da carne. Esse era o quadro deste homem. Um homem que vivia nos sepulcros, um homem que vivia sob o domínio do mal, um homem que vivia em cadeias, um homem que possuía uma força descomunal, um homem que andava em tormentos, diz o texto, no versículo 5 e 7. Ele saía se ferindo. Que sofrimento é esse? Essa era a condição deste homem. Mas agora eu quero falar sobre a intervenção de Jesus. A intervenção de Jesus. Jesus encontra este homem. E o texto me chama a atenção a partir do versículo de número 6. Diz: quando de longe este homem viu Jesus, correu e o adorou. Independentemente da sua consciência ou não, possuído ou não, o texto diz que quando ele viu Jesus desembarcar e ir ao encontro dos sepulcros, e ir ao encontro daquela região terrível, o texto diz que aquele homem correu e foi ao encontro de Jesus e o adorou. É isso que Jesus faz.
Jesus enfrentou o mar agitado, enfrentou um mar em fúria, um mar em tormento, ou melhor, num grande temporal. Ele enfrentou tudo isso e ele seguiu em frente para encontrar esse homem que também estava em tormento, agitado, em sofrimento, em angústia. E ele foi ao encontro desse homem. Jesus está aqui nesta noite para ir ao encontro de quem está cativo, de quem está em cadeias, de quem está em tormento, quem está em opressão, quem está angustiado, quem está em sofrimento, quem está em dúvida, quem está em insegurança, quem está vivendo uma vida sem sentido. Jesus está aqui para ir ao seu encontro. E quando Jesus chega, acontece algo, uma ressignificação na nossa vida. Jesus conhece você e sabe do que acontece, qual é o dilema, qual é o sofrimento, qual é a cadeia, qual é a angústia, qual é a dor. E quando Jesus chega, implacavelmente, Ele faz você sentir seguro. 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 Primeiro, Jesus vai ao encontro deste homem. A segunda intervenção de Jesus é a sua autoridade em repreender as forças do mal. E aqui começa um diálogo. O diálogo começa assim: exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. É interessante essa cena. Jesus repreende. Este homem está possuído por forças do mal. Esse homem está completamente atormentado. E o texto bíblico é interessante porque penso eu que é o único texto que faz um diálogo de Jesus com alguém possuído por forças do mal. Jesus quer estabelecer o seu poder e a sua autoridade. Jesus está dizendo de que Ele tem a chave do inferno e da morte. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem a palavra final. Mas Ele quer evidenciar a sua autoridade sobre toda atividade demoníaca. Ele quer declarar de que não há nenhuma força contrária que possa, ao deparar-se com o poder de Jesus, com o seu poder, prevalecer. E Jesus faz isso com autoridade. Ele repreende as forças do mal e as forças do mal batem em retirada. O nome de Jesus é um nome poderoso. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado. Talvez você tenha entrado aqui em tormento, agitado, em sofrimento, em angústia. Talvez você ainda não tenha tido um encontro real com Jesus. Talvez você, ao chegar nesse lugar, olhe para a sua realidade, para o seu sofrimento, e você diz: não há mais esperança para a minha vida. Esse Jesus que acalmou a tempestade, esse Jesus que acalmou o mar, esse Jesus que deu ordem e tudo voltou ao normal, esse Jesus está aqui nesta noite para também acalmar a fúria do seu coração, acalmar os tormentos da sua alma, acalmar o sofrimento mais angustiante do seu viver. Jesus está aqui para dizer: você não mais vai viver dessa maneira. Ele tem esse poder.
Ele tem esse poder. Ele tem esse poder. O inimigo foi tão impactado que ele pediu encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Em outras traduções, nos evangelhos que relatam essa mesma cena, a ideia aqui é que Jesus não mandasse novamente para o inferno. E Jesus libera e permite que esses espíritos imundos vão para uma manada de porcos. Essa é a autoridade de Jesus sobre as forças do mal. Então não tenha medo, não sinta pavor, não fique assustado com o terror noturno. Descanse a sua vida em Deus e suplique a esse Deus que tem todo o poder para mudar a história das nossas vidas. Nesta noite, neste lugar, há um ambiente, há uma atmosfera, onde talvez muitos irmãos vivem em opressão, outras pessoas vivem nesse tormento porque ainda não tomaram uma adesão real e verdadeira por Jesus. Em Jesus, ser encontrado pelo Deus eterno, ser salvo pelo Deus eterno, ser agraciado pela graça de Jesus. Nesta noite, o Senhor Jesus, assim como Ele atravessou o mar para ir à cidade chamada Gadara, Jesus está aqui e conhece você, e você não veio aqui por acaso. Deus marcou de fato um encontro com você. Porque Ele é Deus. Esse Jesus restaura vidas. Versículo de número 15 diz: indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Foi isso que Jesus fez. Quando a gente é encontrado por Jesus, isso acontece. Este homem ficou novamente em perfeito juízo. O encontro com Jesus, a libertação que aconteceu, a restauração na vida deste homem. Este homem ficou em perfeito juízo. Ele sabia o que estava acontecendo com ele. Ele novamente tomou ciência de tudo. Ele voltou a ter sensatez, clarevidência. Ele começou a ter uma plena convicção de quem ele era. É assim, quando a gente é encontrado por Jesus, a gente começa a perceber, a gente começa a olhar e dizer: eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu pertenço. Eu não sei se você tem vivido um tempo de opressão, ou você que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, real com Jesus. Talvez você esteja completamente anuviado, talvez as coisas não tenham sentido muitas vezes. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está aqui nesta noite para trazer você essa sensatez, dizer assim: ei, eu sei quem eu sou, Jesus me alcançou, Jesus me libertou, Jesus se agraciou e me deu a vida, e a vida em abundância. Sabe, aquele homem se assentou aos pés de Jesus, ele reconheceu quem é Jesus na vida dele. Sabe, irmãos, a gente pode hoje se assentar aos pés de Jesus, a gente pode ter novas vestiduras. Aquele homem que vivia nu, ele recebeu vestimentos, ele agora estava vestido em perfeito juízo, assentado, dialogando. Que saúde emocional, que saúde espiritual, que saúde física Deus restituiu àquele homem.
É assim que Jesus faz conosco. Jesus faz conosco isso, nos dando perfeito juízo, compreensão do que está acontecendo. Ele nos faz perceber quem é Ele na nossa vida. A gente não precisa andar mais desnudado, totalmente nos antros da terra, não. Agora a gente pode receber, e a gente recebe sim, quando temos Jesus na nossa vida, vestiduras, vestidos, vestimentos, agora, com clareza de quem nós somos e a quem nós pertencemos. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você tem andado nesses antros, nessas lutas, nessas batalhas, em cadeias, em sofrimentos, mas eu quero dizer para você que essa noite Jesus tem todo o poder, e segundo a sua vontade Ele pode mudar a sua trajetória. Você pode se sentar diante do Cordeiro, você pode ter uma clareza do que está acontecendo essa noite, porque Ele está visitando você, e você pode nesta noite ter novas vestiduras, as vestiduras brancas que um dia estaremos diante das bodas do Cordeiro. É isso que Ele faz. E finalmente, Jesus quer fazer você um missionário, um enviado. O texto diz, no versículo 18, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. É assim, essa noite você tem que sair daqui com esse sentimento de que Jesus está aqui neste lugar, e não importa qual seja o seu sofrimento, qual seja a sua dor, qual seja a sua angústia, qual seja a sua incerteza, o que importa é que você pode ter um encontro real, um encontro maravilhoso com Jesus, independentemente da sua história, independentemente do seu fracasso, independentemente das suas dores, independentemente das suas frustrações, independentemente daquilo que você olha e diz: não tem mais solução para a minha vida. Independentemente disso, Jesus Cristo está aqui para dar uma nova direção para o seu viver, para o meu viver, para o nosso viver, meu irmão, minha irmã. É nesta noite, você pode sair daqui e ir para a sua casa dizendo: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Jesus está aqui nesse lugar. Você pode sair daqui hoje falando isso para a sua casa: a minha vida agora tem sentido, sim. Falar para os seus amigos: agora eu sei quem eu sou e a quem pertenço. Você pode falar no seu trabalho de quem mudou a sua história, a sua vida. E aí, meu irmão, minha irmã, Deus fará tudo novo no seu viver e no nosso viver. Esta é a noite, e eu quero concluir esta mensagem. Quando Deus tocou no meu coração, e compartilhando com os pastores da igreja sobre esses encontros desses personagens com Jesus, Deus falou algo muito claramente no meu coração. Há muita gente que precisa se reencontrar com Jesus. Você adolescente que está aqui, você que é jovem que está aqui, você que é casado, você que tem uma história de vida com muitas lutas, você que talvez possa dizer: pastor, o senhor não conhece a minha vida. Minha vida tem jeito, pastor? Essa é a minha história. Eu quero dizer para você que sim, tem jeito, porque Jesus dá jeito em tudo. Curve sua cabeça, por favor. Nós vamos cantar um cântico. Esse cântico diz: tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor. E eu gostaria que você ficasse com a cabeça baixa. E nós vamos cantar esse cântico. E eu quero lhe pedir, encarecidamente, se você foi tocado em tomar uma decisão por Jesus, que você fique de pé, onde você está,
Você pode ficar de pé. Nós vamos adorar a Deus. E depois nós adorarmos, nós vamos orar. Orar por você. Não vou convidar para você vir aqui à frente. Mas você, onde você estiver, se você foi tocado e quer ter uma nova caminhada com Jesus, talvez você não esteja nesse quadro desse homem terrível, mas você sabe o que lhe angustia, você sabe o que lhe faz sofrer. Talvez exista um vazio dentro de você. Querido, esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. E o meu desejo é que nenhuma vida se perca. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo desta igreja em ministrar no seu coração. Mas eu creio que a graça irresistível há de levantar você após esse cântico. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto. Absoluto. Tudo o que existe. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas. tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Só o teclado agora. Se você quer uma oração em seu favor, pode ficar de pé agora. Feche os olhos e onde você estiver, pode ficar de pé. Você deseja uma oração. Deus está aqui. Você quer tomar uma decisão por Cristo, em Cristo, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou pedir aos irmãos, por gentileza, da recepção, que se aproxime dos queridos que estão de pé. Irmãos que estão perto, pode se aproximar. Tem uma irmã, tem irmãos, tem pessoas lá no fundo. Eu peço aos irmãos que ajudem também em oração, por favor. Tem mais pessoas ali. Tem queridos ali, bem atrás. Ali atrás, queridos. Pode se aproximar da pessoa. Pode se aproximar. Nós temos 3 queridos aqui na frente. Aqui na frente. Bem aqui na frente. Vou pedir para os irmãos da recepção que cheguem. Tem 3, 4 aqui. Nós temos uma pessoa nova aqui na igreja, aqui pertinho. Se aproxime, meus irmãos. Chegue perto. Aqui também. Você que tomou uma decisão por Jesus, levante a sua mão para mim, por favor. Pode levantar. Estou decidindo minha vida por Jesus. Levante sua mão. Muito bem, isso. Tem mais um irmão
camisa vermelha, se aproxime, meu irmão, ali, por favor. Irmão, nós temos pessoas levantando a mão, decidindo-se por Cristo, tomando uma posição. A gente sabe que é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo. Tem mais alguém, uma decisão por Jesus? Levante a mão, deixe esse mover do Espírito Santo encher esse lugar. Louvado seja Deus. Nós temos pessoas ali, irmãos, tem gente ali, olha, queridos, tem muitas pessoas. Levante a sua mão assim: eu tomei uma decisão por Jesus na minha vida. Tem ali no fundo também, ali, por favor, querido. Tem um irmão levantando a mão sozinho ali, sozinho, irmão, sozinho. Se aproxime, meus irmãos. Tem irmãos que estão assustados. O Espírito Santo está aqui, querido. A pessoa está tomando uma decisão, é muito forte, muito séria. A gente não deixa a pessoa sozinha. Agora, a igreja pode abrir os olhos, e a igreja agora olha do lado se tem alguém que está sozinho, e se aproxime, pode chegar mais perto, isso. Nós vamos agora orar. Primeiro eu vou fazer uma oração de confissão. Você que tomou uma decisão por Jesus, que levantou a mão, eu vou orar com você, eu vou pedir aos irmãos, e depois, queridos, pegue o nome desses queridos e preencha uma ficha com eles, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos por tua presença inaudita neste lugar. Deus, nós sabemos que é uma luta grandiosa quando alguém é tocado pela sua palavra. Forças se levantam para impedir, mas a graça, ela é irresistível. E quando o Senhor alcança completamente. Por isso Deus salva com teu poder esses amados que tomaram uma posição. E nós te pedimos agora, Deus, que o Senhor cele com o Espírito Santo, porque sua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel. Se com a nossa boca também confessarmos e com o nosso coração crermos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, somos salvos. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a vida. A sua palavra diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso, Deus, eu clamo agora: sela com teu poder, com teu Espírito Santo, e faz com que esses amados aqui andem firmemente, olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Faz isso, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir você que tomou uma decisão por Jesus, que você orasse comigo agora, que você orasse de onde você está, que você fizesse essa oração de confissão. Ore comigo. Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a sua palavra. A minha vida está aqui, e eu entrego, porque eu sei que o Senhor já me encontrou, o Senhor já me agraciou, o Senhor me salvou, mas eu me rendo integralmente a Ti, e vou viver o resto da minha vida
para te adorar, para te adorar. Eu quero viver olhando para ti. A minha oração é que o Senhor more com seu Espírito dentro de mim, daqui para frente. Que seja assim, Senhor, porque eu sei que foi o Senhor que me redimiu, que me libertou, que me restaurou e mudou a história da minha vida nesta noite. Por isso, eu sei que agora eu sou de Jesus. Esta é a minha oração, e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé? Nós vamos agora adorar a Deus. E essa é a pessoa que está perto de você, que você orou com ela, dê um abraço nela. Diga, você agora, dê um abraço na pessoa. E agora nós vamos encerrar adorando a Deus mais uma vez. Nós podemos dar as mãos agora juntos. Vamos dar as mãos. Se alguém não quer dar a mão para você, não tem problema. Pegue na orelha dele. Pegue na mão, segure. Nós vamos adorar a Deus mais uma vez juntos. Porque hoje houve salvação neste lugar. Também houve restauração de vidas. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos adorar mais uma vez. Tu és soberano. Vamos adorar? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto. Absoluto. Tudo que existe, declare. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Só a igreja. Agora podemos adorar juntos. E apesar desta glória que tem, Tu te importas. tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Jesus, tu és tremendo. Ó Senhor, tu és tremendo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai
e as eternas e ternas consolações do Santo Espírito de Deus pousem sobre a vida dos irmãos e das irmãs, hoje e para todo sempre. Graças a Deus, queridos.